part nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya wana biso bomoko ya mboka oyo na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. Fidèles telespectateurs. Portanto, estas duas individualidades, o presidente João Lourenço e também o presidente cessante José Eduardo dos Santos, uma pequena cerimónia de despedida será feita aqui, também com honras militares. O cenário está efetivamente montado para este efeito, uma cerimónia que deverá então colocar ponto final, em definitivo, aos 38 anos de poder de José Eduardo dos Santos. Grande parte deste período preenchido por uma Angola dilacerada pela guerra, uma Angola, digamos, a precisar de tudo para as populações. O presidente José Eduardo dos Santos dirigiu então todo o esforço de uma nação que viu a sua história mudar em 15 anos de paz. O país está completamente transformado. Ele próprio assumiu esta responsabilidade, dizendo que o país se iria transformar num canteiro de obras, e claro, o país se transformou nesse canteiro de obras. Estão lançadas as bases para que João Lourenço possa trilhar o caminho do progresso e do desenvolvimento de Angola. Estamos a ver ainda imagens desta primeira presença no Palácio Presidencial da Cidade Alta de João Lourenço, com honras militares, e a sua entrada enquanto chefe de Estado, enquanto comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, depois desta cerimónia pública de investidura testemunhada por diversas individualidades que se deslocaram, que escalaram Luanda nos últimos dias, exatamente para testemunharem esta cerimónia bastante importante para a história do país, para a história desta nação, que fez ela própria a sua paz, fez ela própria a sua reconciliação, está obviamente a lançar-se para o desenvolvimento com esforço próprio, e que é um elemento que é aplaudido e foi aplaudido ao longo de toda esta manhã, como testemunhamos nas diversas palavras colhidas pela televisão pública de Angola no terreno, ou seja, na Praça da República, onde aconteceu esta cerimónia de investidura. Estamos a aguardar que a todo instante então estas duas personalidades históricas do país saiam para esta cerimónia de despedida de José Eduardo dos Santos. Pelo menos é a indicação que obtivemos há pouco. Por isso mesmo, a guarda de honra presidencial numa rede a pé daqui de onde nos encontramos, exatamente para este momento de despedida, e acontece exatamente nesta altura. Está de saída José Eduardo dos Santos. Vamos testemunhar este momento que fica definitivamente inscrito na história do nosso país, lado a lado, José Eduardo dos Santos e João Lourenço, para esta cerimónia de despedida ao chefe de Estado cessante, e, claro, a partir de hoje assume todas as responsabilidades da chefia do Estado, João Lourenço. Uma cerimónia que acontece e que será breve, com despedida em simultâneo, com a saída do presidente José Eduardo dos Santos do Palácio Presidencial, simbolizando o fim do seu consulado e a entrada em funções de João Lourenço. Momento em que os jornalistas tentam captar imagens que vão ficar para a história do país. Sai definitivamente do Palácio Presidencial José Eduardo dos Santos, acompanhado pelo seu sucessor, que ostenta o medalhão, este medalhão de Presidente da República, investido exatamente nestas funções no dia de hoje, uma cerimónia testemunhada pela comunidade nacional e internacional. Cerimónia de despedida com honras militares do Palácio Presidencial da Cidade Alta. As duas
duas figuras vão obviamente trocando algumas palavras. José Eduardo dos Santos carrega obviamente um manancial de informação. Foram imensos os feitos que ficam para a história do país. Aqui um aperto de mão a João Lourenço, Presidente da República, empossado hoje. Também aqui a saudação da Primeira-Dama cessante, Ana Paula dos Santos, que acompanhou o chefe de Estado cessante, José Eduardo dos Santos, ao longo deste período e que a sua passagem, obviamente, ficará também escrita na história do país. Cerimónia de despedida do Palácio Presidencial da Cidade Alta do Presidente José Eduardo dos Santos. Para o banquete oficial será já o Presidente da República, hoje investido, a receber os convidados para esta cerimónia de investidura. Convidados que começam também a concentrar-se já aqui num espaço dignamente preparado para esta cerimónia. Um espaço que permitirá depois então que os convidados possam efetivamente encontrar o novo casal presidencial no Salão Nobre do Palácio Presidencial. Formalidades protocolares a serem observadas nesta altura. Saída do Palácio Presidencial da Colina de São José do Presidente José Eduardo dos Santos, Presidente cessante. E agora a assunção de todas as responsabilidades governativas do país de João Lourenço. Continuará então a cumprir os elementos protocolares que se impõem nesta altura. A saudação militar da Guarda de Honra do Presidente da República e voltará então a seguir para o interior do Palácio Presidencial, de onde há de receber os convidados para esta cerimónia de investidura, para o banquete. Seguir-se-á mais à frente um momento em que o Presidente da República irá dialogar, irá entrevistar-se com homólogos vindos de diversos países africanos e de representantes de várias organizações regionais africanas, como a SADC e também a CEDEAO. Ora, está então feito este momento de despedida com honras militares do Presidente José Eduardo dos Santos, acompanhado pelo seu sucessor João Manuel Gonçalves Lourenço. É um momento que fica para a história. João Lourenço já se encontra no interior do Palácio Presidencial como novo inquilino, vai receber os convidados mais daqui a pouco para o banquete oficial, mas antes mesmo do banquete oficial irá acontecer um momento de saudação restrita de um grupo de personalidades convidadas para o dia de hoje e depois então o banquete oficial que é oferecido pelo Presidente da República João Lourenço aos seus convidados. Chiesa Silvestre, vamos obviamente seguir estes momentos. Em próximos tempos de informação da Televisão Pública de Angola surgiremos novamente em antena para a transmissão de todos os elementos que marcam o dia de hoje aqui no Palácio Presidencial da Cidade Alta. Muito bem, Moisés Sachipang, este momento que fica para a história de Angola, o momento em que o Presidente José Eduardo dos Santos deixa então o Palácio Presidencial e entra assim um novo inquilino, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Comigo também está o Alexandre Cose para a apresentação deste Jornal da Tarde referente a 26 de setembro de 2017. Olá Alexandre, muito boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Chiesa. Naturalmente é um jornal, por assim dizer, nos melhores termos, atípico e tudo
tudo por uma razão muito sustentável. Hoje, Angola testemunhou o impulsamento do novo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que nesta altura já está nos aposentos presidenciais na colina de São José, na sede da presidência angolana. Mas tudo começou muito cedo, quando de manhã as pessoas começaram a chegar aqui à Praça da República para testemunhar este acontecimento histórico. Mas o momento mais alto foi exatamente aquele em que João Lourenço acabou por receber o colar presidencial da parte de José Eduardo dos Santos, o presidente cessante. Momento muito aplaudido pelas pessoas que estiveram aqui presentes, mais de 40 mil almas presentes entre cidadãos angolanos e também estrangeiros, alguns de África, muitos da parte do resto do mundo, presentes para testemunhar este que foi dos mais importantes momentos da passagem de testemunho de José Eduardo dos Santos a João Manuel Gonçalves Lourenço, o novo Presidente da República de Angola. Ele que teve momento muito particular na sua intervenção como presidente eleito e empossado no dia de hoje, dando nova réplica similar àquelas que foram as suas promessas ao longo da sua campanha presidencial. João Lourenço prometeu mais uma vez cumprir com todas aquelas que são as orientações que deixou ficar presentes durante a sua campanha. A investidura foi orientada pelo Presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira. Vamos passar então para estes momentos que marcaram o juramento de João Manuel Gonçalves Lourenço. Eu, João Manuel Gonçalves Lourenço, ao tomar posse no cargo de Presidente da República, juro por minha honra desempenhar com toda a dedicação as funções de que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis do país, defender a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade territorial do país, defender a paz e a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar e progresso social de todos os angolanos. Como bem puderam ver, este juramento é um juramento solene, chama-se juramento constitucional, e este momento é muito simbólico, já que o candidato que presta o juramento tem que pôr a sua mão direita sobre a Constituição da República, dando solenidade a este momento particular, e não é por acaso que João Lourenço diz que vai fazer da Constituição a sua bússola e das leis ordinárias o seu critério de decisão. Chiesa Silvestre. É verdade, um compromisso aqui assumido diante do juiz presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, que a seguir vamos ouvir então as suas palavras. Ao 26º dia do mês de setembro do ano de 2017, nesta cidade de Luanda e na Praça da República, perante mim, Rui Constantino da Cruz Ferreira, juiz, conselheiro, presidente do Tribunal Constitucional, compareceu Sua Excelência, o Senhor General João Manuel Gonçalves Lourenço, para, por vontade soberana do povo angolano, sufragada nas urnas em eleições gerais, ser-lhe conferida posse no cargo de Presidente da República, conforme previsto nas disposições conjugadas do número 1 do artigo 109, do número 1 do artigo 114 e do artigo 115, todos da Constituição da República de Angola. Na cerimônia, com a mão direita aposta sobre a Constituição, o empossado prestou o seguinte juramento: Eu,
João Manuel Gonçalves Lourenço, ao tomar posse no cargo de Presidente da República, juro por minha honra desempenhar com toda a dedicação as funções de que sou investido. Cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis do país. Defender a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade territorial do país. Defender a paz e a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos. E para constar, foi lavrado o presente termo de posse e o respectivo termo individual, que estão em conformidade com os resultados definitivos das eleições gerais realizadas a 23 de agosto de 2017 e com as disposições aplicáveis da Constituição da República de Angola, pelo que vão os respectivos termos ser devidamente assinados pelo empossado e por mim, que lhe conferi a posse. Convido a assinar o livro de posse. Assinar. Sim, senhor. Não dá para... Momentos ímpares vividos aqui na Praça da República esta manhã, e de juramento não foi tudo, Alexandre Pose, portanto os que aqui estiveram e também o povo angolano e não só, portanto testemunharam um outro momento muito importante. Aliás, todos eles foram muito importantes, mas há aqueles que são considerados os simbólicos. São momentos ímpares, tivemos aqui Exatamente. Em 2012 e agora em 2017. E foram, particularmente para as pessoas envolvidas, Bernito de Sousa neste caso e João Lourenço, momentos para nunca mais esquecer. E é este momento que nós vamos chamar já a seguir. Bernito de Sousa também prestou juramento com a mão direita aposta sobre a Constituição e em nome próprio acabou por declarar perante a nação e perante o resto do mundo que vai cumprir a Constituição e as leis ordinárias da República de Angola. Momentos seguidos em direto pela televisão pública de Angola, agora retransmitidos neste jornal. Veja a seguir. Eu, Bernito de Sousa Baltazar Diogo, ao tomar posse no cargo de Vice-Presidente da República, juro por minha honra desempenhar com toda a dedicação as funções de que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis do país, defender a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade territorial do país, defender a paz e a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos.
Bornito de Sousa, vice-presidente da República de Angola, hoje investido nesta qualidade por 5 anos. Vamos ter Bornito de Sousa como o vice-presidente da República de Angola neste dia que fica marcado pela história, que consagra Angola a testemunhar a recepção de um novo presidente da República e o respectivo vice-presidente, Chiesa Silva. Muito bem, e quem orientou este ato, claramente que deixou uma palavra a dizer àqueles que hoje assumiram compromisso perante a nação e também ao mundo, que vão dirigir os destinos de Angola. Vou proceder à leitura do termo de posse do vice-presidente da República. Ao 26º dia do mês de setembro do ano de 2017, nesta cidade de Luanda e na Praça da República, perante mim, Rui Constantino da Cruz Ferreira, juiz conselheiro presidente do Tribunal Constitucional, compareceu Sua Excelência o Sr. Dr. Bornito de Sousa Baltazar Diogo para, por vontade soberana do povo angolano, sufragada nas urnas em eleições gerais, ser-lhe conferida a posse no cargo de vice-presidente da República, conforme previsto nas disposições conjugadas dos números 2 e 4 do artigo 131, do número 1 do artigo 114 e do artigo 115, todos da Constituição da República de Angola. Na cerimônia, com a mão direita aposta sobre a Constituição, o empossado prestou o seguinte juramento: Eu, Bornito de Sousa Baltazar Diogo, ao tomar posse no cargo de vice-presidente da República, juro por minha honra desempenhar com toda a dedicação as funções de que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis do país, defender a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade territorial do país, defender a paz e a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos. E para constar, foi lavrado o presente termo individual de posse, que está em conformidade com os resultados definitivos das eleições gerais realizadas a 23 de agosto de 2017 e com as disposições aplicáveis da Constituição da República de Angola, pelo que vai o mesmo ser devidamente assinado pelo empossado e por mim, que lhe conferi a posse. Agora tem 3 termos para assinar. Vamos ficar consigo.
Rui Ferreira, o juiz-presidente do Tribunal Constitucional, que hoje não teve tarefa fácil e nesta condição já o fez em 2012 a José Eduardo dos Santos, enquanto, portanto, era investido como presidente da República naquele momento, e agora em 2017 acaba de investir então João Manuel Gonçalves Lourenço como presidente, o terceiro presidente de Angola. Exatamente. E, naturalmente, como se pode calcular, o Presidente do Tribunal Constitucional, que foi quem de resto presidiu, foi uma das figuras mais importantes desta cerimónia, este ato de investidura do Presidente e do Vice-Presidente da República, acabou por recordar que João Lourenço fez promessas muito importantes à nação angolana durante a sua campanha e, por isso mesmo, em nome da nação angolana, Rui Ferreira pediu ao Presidente empossado hoje, João Manuel Gonçalves Lourenço, a cumprir com todas aquelas promessas que fez ao país para levar a que o seu programa pudesse ser sufragado nas eleições, tal como de resto a história acabou por testemunhar. Excelência, Senhor Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Excelência, Senhor Vice-Presidente da República, Dr. Bonito de Sousa Baltazar Diogo. Excelências, ilustres convidados, caros concidadãos. Estamos a testemunhar hoje, nesta Praça da República, um momento histórico. É o momento mais alto da primeira transição política de liderança do Estado na Terceira República. Diante de todos nós, Sua Excelência, o Presidente José Eduardo dos Santos, passou o testemunho das mais altas funções que exercia no Estado a Sua Excelência, o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, na sequência das eleições gerais de 23 de agosto de 2017. É, pois, por elementar dever de justiça e de consciência que dirijo estas primeiras palavras ao Presidente cessante. Excelência, Senhor Presidente José Eduardo dos Santos, nunca nos esqueceremos que dedicou e comprometeu mais de 56 anos da sua vida, primeiro à luta pela independência do país e depois à da preservação dessa independência, à realização dos ideais de Agostinho Neto, à erradicação do apartheid, à conquista da paz, à reconciliação nacional, à reconstrução nacional e à consolidação da democracia. Todos nós, os angolanos e a nação, temos consigo uma dívida de gratidão impagável por tudo o que fez por nós. Muito obrigado, Presidente. Perdoe-nos pelo que sabemos ter-lhe roubado: a juventude, o tempo de uma vida, a saúde e o convívio da família. Bem-haja para si, Senhor Presidente. Que Deus lhe dê a saúde, a tranquilidade e o repouso que tanto merece. Excelência, Senhor Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço, é com a mais elevada honra e a mais incontida satisfação que, em nome de todos,
lhe dirijo a mais viva felicitação pela sua eleição ao cargo de Presidente da República. Estendo essa felicitação nos mesmos termos a Sua Excelência, o Vice-Presidente da República eleito. O povo angolano, que a Constituição diz ser o soberano de todos nós, incluindo dos políticos, escolheu a si, Sr. Presidente, de modo expressivo, inequívoco, livre e justo para ser o Presidente de todos os angolanos. A legitimidade do poder em que acaba de ser investido é democrática, é constitucional e é direta, porque emana diretamente do povo que o elegeu. Os limites únicos do poder que lhe foi conferido pelo povo são os que constam da Constituição da República, da lei e do dever de servir a nação. Não há outros, Sr. Presidente. Excelência, Sr. Presidente da República, a partir de hoje, abre-se a seus pés e para os próximos 5 anos uma via expressa para fazer o que prometeu aos angolanos. Palavras de Rui Ferreira, o Presidente do Tribunal Constitucional, e aqui para sublinhar, a partir de hoje abre-se uma via expressa para que João Lourenço possa cumprir aquilo que prometeu durante a sua campanha, que o conduziu à liderança do país nesta eleição que consagra também como Vice-Presidente da República Bonito de Sousa, Chiesa Silvestre. É verdade, e foi um conselho deixado aqui por Rui Ferreira, o novo Presidente, que aqui mesmo deixou claro que não há dúvida de que as promessas eleitorais serão cumpridas a partir de agora. Neste novo ciclo político que hoje se inicia, legitimado nas urnas, a Constituição será a nossa bússola de orientação e as leis o nosso critério de decisão. A construção da democracia deve fazer-se todos os dias, mas ela não compete apenas aos órgãos do poder do Estado. Ela é um projeto de toda a sociedade, um projeto de todos nós. Vamos, por isso, construir alianças e trabalhar em conjunto para podermos ultrapassar eventuais contradições e engrandecer assim o nosso país. Assumo desde já o compromisso de executar as minhas promessas eleitorais, com políticas públicas que vão ao encontro dos anseios dos cidadãos, com uma governação inclusiva, que apele à participação de todos os angolanos, independentemente do seu local de nascimento, sexo, língua materna, religião, condição econômica ou posição social. O programa sufragado nas urnas, o mesmo vai ser cumprido, assim reafirmou João Manuel Gonçalves Lourenço, que também lembrou a velha máxima de que o mais importante é resolver os problemas do povo. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango.